Bom dia! Hoje iremos trabalhar o conceito de revolução industrial e administração. Sem dúvida, é impossível dissociar, ou seja, separar a ideia de revolução industrial e administração. Mas para você entender isso de maneira bem clara, a gente precisa entender o contexto em que se deu a revolução industrial. E tem um tripézinho que é fácil você lembrar e associar uma coisa com a outra e entender como é que essa coisa aconteceu, como é que a revolução industrial cresceu e ganhou essa proporção gigantesca. Primeiro nós temos que lembrar do período anterior à revolução industrial, chamado Idade Média. Você já ouviu falar da Idade Média? Filmes de cavaleiros, grandes batalhas, batalhas campais, castelos, noivas, reis, tudo isso você já ouviu falar. E de fato aconteceu, são eventos históricos, mas mostram uma coisa: havia muita insegurança física na Idade Média. Havia muitas guerras, muitos saques. Então a gente lembra lá daquele filme O Rei Arthur, né? Que a espada era a lei. Né? Como é que se mantinha a ordem na Idade Média? Por meio da espada. O que essa espada quer dizer? Violência física, briga de facão, briga de foice no escuro. Então era muito inseguro você montar um negócio na Idade Média, porque sua cidade podia ser invadida, saqueada, você poderia sofrer violência física e não havia muito acordo entre essas partes aí. Então, gradativamente, nós saímos da Idade Média com um acúmulo de poder gradativo até o poder total na mão de um cara chamado rei. Então o rei se estabelece com o poder total e junto com o rei cria-se uma estrutura administrativa chamada Estado. O Estado já existia na Idade Média, mas ele ganha corpo jurídico de leis, de ordem na Idade Moderna. Por isso que a lenda do Rei Arthur é tão famosa, né? Porque com o Rei Arthur se estabelece um conjunto de leis através da chamada Távola Redonda. Então o rei não era um rei. Hoje acordei dizendo que a lei é todo mundo vestir azul e todo mundo vai ter que vestir azul. Na Idade Média era muito assim. O rei fazia muito as vontades dele, né? Na Idade Moderna não. O rei estabelece um conselho, estabelece um grupo de pessoas que vão aconselhar a administrar aquele território que agora está sob a posse daquele rei. Então existe uma ordem maior aí, uma organização. E a principal organização que favorece o estabelecimento do comércio e posteriormente da indústria é justamente o monopólio da violência. O que é o monopólio da violência? Agora existe uma polícia, existe um exército, existe um grupo armado oficial que tem por prerrogativa, que tem por missão proteger aquele território. E esse grupo não é mais um grupo mercenário como acontecia na Idade Média. Não, agora é um grupo assalariado. Assalariado por quem? Pelo Estado. Então agora se estabelece as forças de segurança que garantem não só as fronteiras, mas garantem a ordem do território. Então a partir do momento que se tem essa segurança, se estabelece aí a ideia de comércio e posteriormente de indústria. Porque havia o que? Segurança agora. Havia ordem no caos. Agora você pode ter sua casa, sua indústria, seu comércio sem aquele medo iminente que havia na Idade Média de uma gangue vir, os vândalos, e saquear todo o seu comércio, toda a sua indústria e a sua casa. Agora não tem mais isso. E acontece também um outro fator que se chama sociedades livres. Então na Idade Média os cidadãos, não era esse o nome, né? Os camponeses, os súditos do rei, eram propriedade do rei. Então o rei tinha poder de fazer o que quisesse com eles. Na medida em que o rei
passa a dar força ao Estado e um conjunto de leis se estabelece, as sociedades passam a ser sociedades livres. O indivíduo tem garantida a sua autonomia ou uma relativa autonomia em relação ao rei. Ele está submetido ao rei, mas não é mais propriedade do rei. Ele está submetido às leis, mas as leis não têm o peso opressor que elas tinham na Idade Média. E com isso os indivíduos se desligam da terra. Eles passam a poder transitar entre os lugares. Isso é muito importante, porque sem esse estabelecimento da ideia de trânsito, da pessoa ser livre para ir para onde ela quiser, não haveria cidades, porque as cidades são locais onde as pessoas saem do campo, porque elas têm liberdade de sair desse campo e podem migrar para a cidade que elas acham mais adequadas aos seus interesses. Então, o homem não está mais preso à terra. E o respeito a essas garantias individuais faz com que as pessoas tenham mais vontade de produzir, porque o que elas produzirem vai seguir com elas. Na Idade Média não, você fez uma ótima colheita, construiu uma bela casa, mas o território não é seu. As terras não são suas, são do nobre, e você também não era livre, né? Você era propriedade do nobre. Quando o Estado moderno vai se estabelecendo, essas pessoas vão ganhando essa liberdade, né? E elas vão se motivando mais a serem mais produtivas. Então, o primeiro elemento desse tripé é o Estado. O Estado garante a ordem. O segundo são as sociedades livres. As sociedades garantem a liberdade do indivíduo, o direito de ir e vir. Ele pode escolher para onde ele quer ir, não está mais preso à terra. E o terceiro elemento desse tripé chama-se propriedade. Então, na Idade Média, tudo era do rei. Então, as pessoas não se motivavam a serem produtivas, porque no final das contas, por mais produtivas que elas fossem, tudo que elas produzissem seria do rei, propriedade exclusiva do rei. Quando o Estado moderno se estabelece, cria-se a ideia de propriedade privada como um direito inalienável, ou seja, um direito que não se pode tirar, né? O rei teria que respeitar o acúmulo de capital que as pessoas fizessem com o seu próprio mérito, né? O rei teria que se submeter a isso. Então o rei não tem mais aquela liberdade de tomar as coisas dos súditos. O rei gradativamente passa a ser submetido a um Estado de direito. Por isso que hoje tem essa expressão, Estado de direito. Qual que é esse direito aí? É o direito à vida, o direito à liberdade e o direito à propriedade. Então, se nós olharmos aí, esse também é um tripé que é o tripé do liberalismo. Isso mesmo, aquele liberalismo criado por Adam Smith. Então veja bem, o liberalismo ele encabeça teoricamente todos esses elementos que vão dar a base para a Revolução Industrial. Por que não aconteceria a Revolução Industrial e, consequentemente, a administração não teria um desenvolvimento se não fosse por esse tripé? Porque quem trabalharia de maneira árdua para ser produtivo se não houvesse a garantia de um Estado que assegurasse a posse dos seus bens? Então, sem o Estado para garantir a posse dos bens, ninguém se empenharia em trabalhar. Sem liberdade de ir e vir para cidades ou lugares que mais lhe atendessem os interesses, né, as pessoas também não estariam propensas a trabalhar e se dedicar aos negócios, certo? Estariam presos e sem liberdade não teria produtividade. E por fim, o terceiro elemento, que é a propriedade. Então, se ninguém trabalharia sem segurança, se ninguém trabalharia sem liberdade, que dirá alguém que vai trabalhar sem o direito à propriedade? Então,
esse é o liberalismo que garantiu a revolução industrial. Então é muito importante você saber desse tripé para você entender por que a revolução industrial cresceu e ganhou uma monta tão significativa. Ok? Ficamos por aqui. Na próxima aula a gente continua aí para você entender os conceitos básicos da revolução industrial e a sua relação com a administração. Ok? Até mais!